A ansiedade pode nos paralisar, mas o Senhor nos convida a confiar nele e entregar todas as nossas inquietações. Descubra como a fé e a palavra de Deus podem fortalecer a sua mente e trazer paz diante dos desafios que enfrentamos. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Eu não pretendo entrar na seara da psicologia. Não quero incentivar ninguém a deixar tratamento qualquer que seja, porque eu entendo que Deus pode usar quem elaborou o remédio, o acompanhamento psicológico, todas as coisas que estão envolvidas. Apenas quero colaborar com a perspectiva bíblica e então ampliar as chances de encontrar uma saída para essa questão da ansiedade. Há pregadores que defendem que a ansiedade seria meramente falta de fé. Talvez de uma forma completamente simplória eu possa até concordar. Mas eu sei que a humanidade passa por um momento social muito complicado. Logo, de simplicidade não tem nada. E a ansiedade nesse contexto atual, eu entendo, vai além dessa questão de ter ou não ter fé. Pode ser um processo até mesmo físico. Claro que eu creio que no poder de Deus para trazer a cura, lógico, mas, como eu já disse, eu sei que ele pode agir de forma completamente sobrenatural no milagre, e sei também que ele pode usar o que nós temos nesta nossa vida e na história para revelar o seu mover na direção da cura. Eu não limito a Deus apenas ao sobrenatural, porque eu acredito que Deus pode fazer além disso. Eu já vi muita coisa na direção do sobrenatural, mas eu vi também Deus usando médicos, eu vi Deus usando aconselhamento, eu vi Deus usando o apoio humano, remédio, eu vi Deus usando tanto no sobrenatural e movendo dessa forma, como vi Deus agindo no correr da história. Para conversarmos a respeito de ansiedade e fé, vamos ler o texto que está escrito em Filipenses, capítulo 4, versículos de 2 a 7. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham contigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Independente de momentos difíceis, o Senhor de fato nos convida a viver em alegria, em regozijo. E o próprio Senhor gera em nós essa alegria, se nós deixarmos Ele agir nessa direção em nossa vida. Ele está perto, tanto no sentido de que nós podemos achá-lo quando buscá-lo, como no sentido de que um dia logo o Senhor Jesus voltará. Nele está a nossa alegria. Sorrir é realmente importante, mas a alegria não é representada apenas por um sorriso. Afinal, um sorriso pode ser sincero, o que é uma maravilha. Pode ser apenas a demonstração de uma frustração, e o sorriso, nesse caso, é uma forma de fugir do problema, ou até mesmo o sorriso pode ser falso. Mas é fato que quando um sorriso vem de dentro, que alivia realmente a nossa dor e a chateação, com certeza ele ameniza a tristeza que nós sentimos. Eu entendo que é isso que nós recebemos de chamado da parte do Senhor. Nos alegrarmos nele. E sempre. Não quer dizer que nós não teremos chateações ou até mesmo problemas. Não quer dizer também que não teremos momentos de choro, de dor. E no mundo atual, momentos de ansiedade.
Não por falta de fé, acredito, mas por uma inquietação diante de tanta coisa que nós vemos acontecendo ao nosso redor, ou até mesmo, algumas vezes, acontecendo com a gente, com a nossa vida. Na hora em que as coisas acontecem, nós podemos até nos inquietar diante da situação que está ocorrendo, e isso não é errado. Pelo menos eu entendo que não, porque eu vejo no livro dos Salmos muitos textos que revelam a preocupação, a crise, a inquietação de cada pessoa que colaborou ou escreveu textos que estão naquele livro que nós conhecemos tanto. O que aprendemos ali é que não é errado notar o problema, pelo menos eu entendo assim, e até mesmo comentar sobre ele. Tem gente que não gosta. Mas nós precisamos resgatar rapidamente a confiança que nós temos no agir do Senhor, para que não venhamos a perder o foco diante dos problemas que estão acontecendo ao nosso redor e conosco. Então esse é o desafio. Não perder o foco diante das coisas que acontecem. Seguir confiando realmente no Senhor. Mais até do que isso, colocar em prática essa esperança para que ela então possa ser mais forte em nós que a inquietação diante das coisas que realmente acontecem e nos inquietam. Por isso, muita gente acha que ter ansiedade é mera falta de fé. Mas eu entendo que vai além disso. Nós precisamos dessa fé. É claro que precisamos. Mas precisamos também conhecer o agir do Senhor, contar com o apoio dele, contar com o apoio de irmãos e irmãs na fé, para que nós possamos exercitar essa confiança e que ela possa então ser em nós mais forte, essa confiança, que é a loucura que nos cerca e nos inquieta. O apoio médico, o apoio de conselheiros e quem sabe até de remédios em alguns casos, podem ajudar, é fato. Melhor, eu entendo, seria sempre conseguir apenas com a fé de fato. Claro que eu acho que assim seria melhor, mas nós não podemos fingir que o Senhor não possa usar tantas outras coisas. Eu entendo que Ele possa usar tantas coisas e pessoas para que alcancemos o objetivo de termos a tranquilidade nele. O Senhor se preocupa com a nossa questão mental. A santidade não é apenas parecer crente diante do mundo, mas é ter todos os aspectos da vida cuidados pelo Senhor. Quando nós pensamos, por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós vemos um convite para o quê? Para transformar a mente. Logo, o Senhor não se ocupa apenas da nossa busca espiritual. A partir dessa busca espiritual que nós devemos fazer, é claro, Ele nos ajuda a transformar a mente também. E aí eu entendo que essa mudança na mente pode nos ajudar a enfrentar melhor as coisas que acontecem ao nosso redor, no nosso dia a dia, e entre elas eu entendo que nós conseguimos lidar melhor com a questão da ansiedade. Não devemos guardar em nós as nossas inquietações, os nossos problemas, fingindo que eles nem existem. Passaríamos por aflições, todos passamos. Não há erro também em notar essas inquietações e até mesmo sentir alguma chateação estando no meio delas. Mas nós devemos apresentar essas chateações, essas inquietações diante do Senhor e deixar Ele cuidar de cada uma delas, crendo no seu cuidado de fato. Por mais difícil e chato que seja o momento que estejamos passando, não há o que o Senhor não possa resolver. Oh, glória! Ao notarmos o problema, normalmente nós vamos sim nos chatear. Insisto, não há erro nisso. O erro é ficar remoendo essa chateação, essa inquietação. Ao nos depararmos com um problema, não devemos nos manter inquietos no meio do problema, mas sim apresentar essa nossa inquietação diante do Senhor, que está perto. Como já falei, tanto para nos ajudar, como diante da nossa esperança da sua volta, da volta de Jesus. As lutas são realidade. Elas acontecem com todas as pessoas. Sol e chuva estão aí para todos. A diferença do cristão qual é? É que ele sabe em quem pode confiar e busca na palavra, ou deve buscar na palavra, na Bíblia, a melhor orientação para enfrentar todas as coisas. Mesmo assim, em alguns momentos, nós podemos, claro, começar a afundar nas águas da dificuldade, principalmente na questão da ansiedade.
São tantas notícias estranhas, tanta inquietação neste mundo, e nós podemos, claro, afundar, como Pedro ia afundando. Naquela passagem que nós encontramos em Mateus 14, de 22 a 33, nós vemos o dilema que nós temos também ao enfrentar a ansiedade e o medo enquanto nos esforçamos para manter a fé em Cristo. Pedro começou a afundar quando ele se distraiu diante das circunstâncias que estavam complicadas ao redor dele, mas foi resgatado por Jesus assim que ele clamou por ajuda. E contando com Cristo, mesmo que comecemos a afundar, nós teremos a mão que vai nos puxar de volta e não vai permitir que nós afundemos no meio da ansiedade. Nós precisamos entregar as nossas preocupações ao Senhor e confiar no seu cuidado. Eu insisto que pode ser de forma totalmente sobrenatural, como pode ser com a ajuda de profissionais e até mesmo de remédios em alguns casos. Mas eu creio que sempre, em qualquer situação, será com a direção do Senhor. Por falar em Pedro, eu vou terminar citando um texto de uma das suas cartas. Lancem sobre ele toda a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.